Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo na nossa terceira live de 300 com muita cara de sono. Mas vamos lá, bora acordar, bora acordar. Bom dia para você que tá entrando, para você que tá chegando aqui. Espero que você faça um dia muito bom. Bom dia, Duda. Bom dia, quem tá chegando. Vamos lá, e aí, deu certo? Bom dia, Karine, bom dia, Dai. Deu certo de fazerem as atividades de ontem, de não reclamar? Não é fácil, né, minha gente? Não é fácil, porém muito necessário, muito necessário. E aí, falando nisso, vocês chamaram, convidaram alguma dupla pra fazer esse desafio com vocês? Se não, ainda super dá tempo. É muito mais fácil a gente conduzir um projeto ainda mais extenso como esse de 300 passos, de 300 dias, com alguém, com uma dupla, com um amigo, com um marido, namorado, enfim, não importa. Então, ainda dá tempo. Clica no aviãozinho aí, semeia na vida de uma outra pessoa para que você colha com abundância e no dia que você tiver com sono, assim como eu estou, e quiser desistir, a sua dupla vai te ajudar. É muito mais fácil. Certo? Bom dia, então vamos começar, que já está na hora. E no dia de hoje, então só fechando o que nós falamos ontem, que é muito bom, ele diz assim: conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. E isso é muito real, né? Muito real. Então ele continua dizendo hoje assim: vontade, energia, o que é preciso fazer, faz, sem hesitar. Então, muitas das vezes, a gente até faz o que tem que ser feito, mas meio meia boca, meio mais ou menos, meio sem aquela vontade, sem aquela energia, sem aquela intensidade. E, naturalmente, os resultados disso não vão ser tão bons quanto a gente gostaria que fosse. Bom dia, Salvenice! Não vão ser tão bons quando a gente gostaria que fosse. Então, o que é importante? A gente colocar energia e intensidade naquilo que nós desejamos ter como resultado. Qualquer coisa que seja. Seja na restauração de um casamento, energia e intensidade. Ah, eu quero eliminar peso e transformar meu corpo. Energia e intensidade. Ah, eu quero passar a me alimentar melhor. Energia e intensidade. Eu quero prosperar financeiramente falando. Energia e intensidade. Eu quero levar o meu negócio, a minha empresa, o meu trabalho a outro patamar. Energia e intensidade. O problema é que muitas vezes a gente começa na energia, começa animado, dos 300 dias, a primeira semana ali até que vai, janeiro até que vai com as metas, mas chega em dezembro, nem se lembra das metas que fez em janeiro. Chega no dia 300 ali e nem se lembra mais do que foi no começo. Então, esse é um grande problema, manter a constância da mesma intensidade que nós nos propomos a fazer. Então, aqui está o grande segredo de quem tem resultados na vida e de quem não tem. É a constância. É se manter no mesmo pique hoje, que é a terceira live, e quando for a última. É manter a mesma disposição, mesmo com um cansaço. É manter a mesma disposição das metas lá em dezembro do que com o ânimo que estava em janeiro. Isso se chama constância. Isso é fazer sem hesitar, assim como ele nos aconselha. Isso é fazer o que tem que ser feito, assim como ele nos aconselha. Isso é o quê? Maturidade. Porque muitas vezes a gente não quer fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque dói, porque é cansativo, porque é exaustivo, porque não é prazeroso. Mas a gente não tem que fazer a nossa vontade, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Só criança mimada faz o que tem vontade. Porque a criança obediente, aí ela faz a tarefa, ela vai pra escola, ela arruma um quarto, ela não tem vontade de fazer isso, mas ela faz. Mas a criança mimada não, ela faz só o que ela tem vontade. E você não é mais uma criança, muito menos mimada. Então, tá na hora de fazer o que tem que ser feito. Precisa eliminar peso? Então tem que fazer. Precisa lutar pela restauração do casamento mesmo estando difícil? Então tem que fazer. Ah, eu preciso buscar ajuda porque eu não consigo fazer sozinha. Então tem que parar de ser orgulhosa e buscar ajuda porque não consegue fazer sozinha.
tem que fazer o que precisa ser feito, independentemente da vontade. Na segunda-feira eu disse essa frase, né? Uma mente prevalecente significa um corpo obediente. Quando a mente prevalece, o corpo obedece. E é assim que tem que ser feito. Então, quando a mente ela está madura, quando a mente governa, o corpo é obrigado a obedecer. É sempre assim. O problema é que a mentalidade também está enfraquecida, assim como o corpo. A maturidade não é tanta assim. Então, é difícil controlar as vontades. É difícil dominar as vontades, porque elas sempre vão falando mais alto. Então, é necessário essa vontade, essa energia e essa intensidade para fazer o que tem que ser feito. De forma intencional, de forma sábia. Então, o que você tem que fazer? Colocar um alvo na sua vida, um alvo para 2024, para que esse, de fato, seja o melhor ano da sua vida. Senão, não vai ser. Se você só acreditar nas metas que você escreveu lá no papelzinho que hoje, dia 10, talvez você nem lembre. Me desculpa, mas o seu ano vai ser assim como foi qualquer outro. Os fracassos, as dores, os erros vão se manter os mesmos. Por quê? Porque você não tem um alvo claro. Você não deixou um alvo ali e você mirou com toda a sua energia nesse alvo. E vai bater essa meta, se assim for feito. Então, é necessário aqui vontade e energia e fazer o que precisa ser feito, sem hesitar. Ah, mas eu tô cansada, mas vai assim mesmo. Ah, mas eu não queria ir pra academia hoje, mas vai assim mesmo. Ah, mas eu tô sem ânimo, mas vai assim mesmo. É necessário fazer sem hesitar. Somente essas pessoas vão atingir os resultados que elas almejam, que elas buscam. As outras vão ficar pelo caminho. Não tem como ser diferente. Os mesmos resultados levam sempre, os mesmos hábitos, levam sempre aos mesmos resultados. Não tem como ser diferente. Se eu pego sempre o mesmo caminho, eu vou chegar sempre no mesmo destino. Eu quero um destino diferente para o meu casamento, então eu tenho que ir por outra rota. Eu quero um destino diferente para a minha vida financeira, então eu tenho que ir por outra rota. Eu quero um destino diferente para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha estética, então eu tenho que ir por um caminho diferente. Se eu for sempre pelo mesmo, eu vou chegar no mesmo destino. É impossível ser diferente. É ingenuidade achar que vai ser diferente. De colocar uma expectativa em algo que é irreal. Então você quer algo, faça por onde? Sem hesitar. Sem reclamação, assim como nós falamos ontem. Fecha a cara e faz o que tem que ser feito. Esse é o segredo de quem conquista as coisas na vida, de quem restaura o casamento, de quem muda a família, de quem muda a realidade de si mesmo, de quem prospera, de quem melhora, de quem avança, de quem faz o que tem que ser feito, mesmo diante da dificuldade. Então, coloque energia, coloque intensidade e defina um alvo claro. Qual que é o seu alvo hoje? Ah, o meu alvo é a restauração do meu casamento. Então, você vai colocar energia e intensidade nisso. O meu alvo é a minha conversão. O meu alvo é prosperidade para eu sair dessa realidade que eu tô hoje. O meu alvo é melhorar minha saúde, que tá péssima. Então, defina um alvo, claro. E coloque energia e intensidade nele. É impossível. Fazendo o que tem que ser feito, sem hesitar, você não ter resultados. É impossível, é antinatural. Se você definir um alvo, se você colocou energia e intensidade, se você faz o que tem que ser feito sem hesitar, impossível. Impossível não ter resultados que você deseja. A questão é que é só o tempo que vai levar para isso. De acordo com a energia e a intensidade. Quer diminuir o tempo? Fazendo isso, coloca mais energia e mais intensidade e mantenha. Porque não adianta nada. Pensa só, é uma maratona. Você começa os 100 primeiros metros a 15 km por hora, dando tudo ali de si. Aí o restante você não vai conseguir correr mais. Você vai estar exausta. Então tem que ser uma velocidade e uma intensidade, uma energia que você consiga manter. Mas tem que ter essa energia, essa intensidade. Senão você não vai conseguir atingir o alvo, a meta, os desejos, os sonhos que você tem para sua vida. E isso é muito triste, muito frustrante. E você vai entrando cada vez num ciclo mais pejorativo, mais ruim. E aí ele continua dizendo assim: Deus e audácia. Então ele fala para nós: energia e intensidade, vontade, fazer o que tem que ser feito sem hesitar, Deus e audácia. Então quando ele diz Deus, é que a gente tem que ter dentro dessas metas, dentro desse alvo, agradar a Deus
ter Deus como confiança, como nosso porto seguro, mas também nós precisamos de audácia. Muitas das vezes a gente deixa de conseguir um resultado melhor, um resultado mais interessante, porque a gente quer ter tanta segurança, a gente quer ser tão previsível, a gente quer continuar da mesma forma que estamos por medo de perder, por medo de arriscar, por medo do tudo ou nada, e a gente nunca evolui, porque é uma segurança tão grande que a gente não se joga naquilo. E eu gosto sempre de dar esse exemplo, que a confiança é como pular de um precipício acreditando que o paraquedas vai abrir. Então, quando a pessoa ela salta de paraquedas, ela pula lá do avião e ela confia que aquele paraquedas vai abrir e ela vai pousar em segurança. Isso é o exemplo claro de confiança. Quando nós temos Deus na nossa vida, o nosso paraquedas é Deus. Então, a gente pula e acredita que vai abrir, porque Ele é perfeito. Ele nunca falha. Né? Então a gente é acreditado, a gente dá o passo e Deus coloca o chão. Isso é confiança, isso é fé, na prática. E muitas das vezes na nossa vida, nós precisamos dessa audácia. É necessário, porque se a gente fica só na segurança, só na convicção, só no mais do mesmo, a gente não sai do lugar. Todas as minhas pacientes, sem exceção, que conseguiram a restauração dos seus casamentos, que conseguiram grandes mudanças nas histórias das suas vidas, elas foram audaciosas em algum momento. E foi a virada de chave, essa audácia. Porque a previsibilidade, ela é algo, a vida toda acontecendo, muito ruim. Né? Então, em certos momentos, não é para você ser audaciosa 24 horas por dia, 366 dias do ano, porque a chance de você se arriscar demais e dar ruim é grande. Só que certos momentos, em momentos estratégicos, há necessidade de dar audácia. Ah, Larissa, mas como que eu vou saber qual que é o momento de ser audaciosa ou não? Aí vem a maturidade, aí vem o conhecimento, aí vem de você estar acompanhada de pessoas que já tenham percorrido esse caminho, esse processo, que vão poder te orientar se aqui é o melhor momento de ser audaciosa ou não. De ser mais cautelosa. Aqui está a sua intimidade, seu relacionamento com Deus. Aqui está o seu conhecimento da causa do que você está sendo audaciosa ou não. Então envolve inúmeros fatores, mas é necessário Deus e audácia. Muitas vezes na nossa vida é necessário. Tem até uma estratégia viking, assim que eles usavam na época, que era queimar os barcos. Então eles iam para alguma invasão em outro país, em outro continente, em outro lugar, para invadir, para guerrear, para saquear, enfim. E eles queimavam os barcos porque eles tinham que ter a convicção que eles precisariam ganhar a guerra. Senão eles não teriam barcos para voltar para casa. Se a gente tem a segurança que o barco tá ali nos esperando, a gente fala assim, se der ruim, eu pego o barco e volto para casa. A partir do momento que eu queimei esse barco, eu preciso fazer dar certo, porque eu não tenho um plano B, eu não tenho uma segunda opção. Então são nesses momentos de audácia que é necessário queimar o barco, porque senão a gente sempre tem uma segurança, um confortozinho, algo que nos segura. Impede que a gente tenha o resultado, a intensidade, a energia que a gente poderia ter se a gente não tivesse o barco esperando. E quantas vezes isso se reflete na nossa vida? A gente deixa, por exemplo, vamos pegar no sentido profissional. A gente deixa de sair do emprego, de um CLT, por exemplo, um concurso, algo que traz uma segurança, para não empreender. Por quê? Porque o CLT, o concurso, é o barco. E a gente não se arrisca empreendendo porque tem muitos riscos, é perigoso, mas pode dar muito bom. Então, se eu tenho o barco do CLT, eu não me jogo empreendendo. Por quê? Porque eu tenho um barco para voltar para casa caso dê errado. A partir do momento que eu não tenho mais esse barco, que eu não tenho mais o emprego, ou eu faço dar certo, ou eu faço dar muito certo. Eu não tenho outra opção. Assim, por exemplo, foi comigo. Com o momento que eu saí do emprego, do meu CLT, para atender como terapeuta autônomo e empreender. Né? Então, assim, eu trabalhava num banco, tinha uma carreira ali promissora, segura, ganhava relativamente bem, muitos benefícios, muita segurança, e todo mundo me falava, pra quê? Pra que sair disso?
E empreender, você sozinha, ter que fazer tudo e tudo mais. Pra quê? Fica onde você tá, confortável. Fica dentro do barquinho, tá ótimo. Pra que essa audácia, nessa altura do campeonato? Fica aí mesmo onde você tá. Ouvi muito isso. Mas tem momentos que é necessário queimar o barco. Se eu não tivesse queimado o barco há uns 3 anos atrás, eu não estaria aqui. Certamente eu não estaria aqui. Então, eu não fiquei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não fiquei atendendo e estando no trabalho. Eu saí, simplesmente saí e me joguei. E foi o que fez eu estar aqui hoje. E deu muito certo. E a cada dia vai dando mais certo. Mas fruto de uma atitude corajosa e audaciosa há uns 4 anos atrás, na verdade. Já estamos em 2024. Há uns 4 anos atrás. Então é necessário, em alguns momentos estratégicos e intencionais, queimar o barco. Porque senão a gente sempre tem um plano B. E não é legal. E aí ele continua falando assim: cresça perante os obstáculos. A graça do Senhor não há de te faltar. Que é aquela, remete, né? Eu lendo isso me lembrei daquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. A graça do Senhor não há de te faltar. Cresça perante os obstáculos. Então isso aqui é confiança, é fé. Muitos momentos terão muitos obstáculos. Trazendo esse exemplo que eu acabei de dizer de empreender. Em muitos momentos tem muitos obstáculos e a vontade é sair correndo, largar tudo e chutar o balde. Há muitos momentos tem essa vontade. A restauração de um casamento tem muitos obstáculos e a vontade de desistir e falar assim: não, eu não quero isso aqui não. Ah, chega, eu vou, larga esse homem pra lá porque não vale a pena não. Em muitos momentos tem esse pensamento. E aqui é onde ele diz: cresça perante os obstáculos. Né? Então, o que não... A dificuldade, o sofrimento vem para nos forjar, vem para nos fortalecer. Então, a vida é como se fosse um videogame, pensa. Tem várias fases. A gente matou o chefão ali, que é a dificuldade, que é o mais difícil. A gente vai para a próxima fase. A gente vai para a próxima fase, até zerar o jogo e conseguir o que a gente deseja. Então, a vida é assim também. Não tem como não ter dificuldade. A Ariane tem dificuldade, a Dani tem dificuldade, a Andréia tem dificuldade, a Kelly tem dificuldade, a Larissa tem dificuldade. Não tem o que fazer. A questão é que em certos momentos da vida, a dificuldade está em uma área específica, em outros momentos em outra área, e assim é com todo mundo. O problema é que eu não posso parar, eu não posso desistir diante da dificuldade. Eu tenho que ser maior que o desafio, eu tenho que ser maior que o problema, eu tenho que ter a condição de resolver esse conflito, de tirar essa pedra do meu caminho. Então, quando eu estou forte fisicamente, emocionalmente, eu tiro essa pedra do meu caminho. Eu não retorno, eu não regresso, eu não dou o passo para trás. Eu faço o que tem que ser feito, tiro a pedra e sigo adiante. Né? Então, a graça do Senhor não há de faltar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem inúmeros versículos que eu poderia ficar o dia inteiro aqui citando para você, que remete exatamente isso. Então, quando eu estou debaixo do meu propósito, do que Deus espera que eu faça, é Ele que vai me ajudar. É Ele que vai contribuir. Eu vou entrar a favor do vento de Deus. E vai ser muito mais fácil. Só que para isso eu preciso do quê? Daquela audácia. De tomar a decisão e fazer o que tem que ser feito. De tomar a decisão de restaurar meu casamento, por exemplo. E Deus vai vir com a graça, vai agir. Não é na força do meu braço. É por meio da intervenção, do agir de Deus. Eu sou só um canal que me permito ser usada. Para que a graça aconteça, para que eu veja isso. Mas primeiro tem a minha decisão. Vamos pegar aquele momento que Cristo diz para Lázaro, morto há 4 dias, Lázaro, venha para fora. E naquele momento ali, ele fala para as pessoas que estavam ao redor tirarem a pedra. Então ele dá essa ordem, essa ordem de tirar a pedra. Não foi ele que fez, não foi ele que num estalo removeu, explodiu, tirou a pedra dali. As pessoas que estavam precisaram fazer a força, rolar a pedra para que Lázaro viesse para fora. E não foi Cristo que foi lá e pegou o Lázaro. Lázaro, venha você para fora. Então muitas das vezes é nós que temos que fazer a força de rolar a pedra. É nós que precisamos sair para fora do túmulo que nós nos colocamos. Hoje, qual que é o túmulo da sua vida? É o medo? É a reclamação? É a desesperança?
É a falta de foco? É a procrastinação? É a preguiça? É a gula? Qual que é o seu túmulo hoje? O que você está enterrada hoje? E precisa sair disso. Então Cristo está falando, Kelly, venha para fora. Rose, venha para fora. Larissa, venha para fora. Faz o que tem que ser feito. Acorda às 6:30 da manhã e faz live todo dia. É gostoso? Não, não é gostoso. É muito melhor estar dormindo. Mas é necessário. Então saia, fale. Leva a palavra, ensina. Prospera na vida das pessoas, transborda na vida das pessoas, semeia na vida das pessoas. Faz o que tem que ser feito. Mesmo diante da dificuldade, do sono, da preguiça, do cansaço, da falta de vontade. A graça de Deus não há de te faltar. Então tenha isso no seu coração. A partir do momento que você cumpre o propósito, que você cumpre o chamado, a graça de Deus não há de faltar na sua vida. E tudo flui, tudo caminha e começa a girar, engrenar e acontecem coisas que você fala, meu Deus, como assim? Como assim isso aconteceu? E você vê, você vive da providência de Deus. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, não tenham medo dos obstáculos. Cresçam diante dos obstáculos. Fiquem mais fortes, mais confiantes. Por quê? Porque você vai aprender a lidar com isso. Você vai conseguir passar para a próxima fase. E aí ele continua dizendo: que importa que de momento tenhas que restringir a sua atividade, se em breve, como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sonhastes. Olha que forte isso aqui. Como mola que foi comprimida, chegarás incomparavelmente mais longe do que nunca sequer sonhastes. Então, o esforço aqui, ele tem que ser inteligente e intencional, para que eu permita restringir a minha atividade em algum momento e depois essa mola comprimida chegar mais longe do que eu nunca nem sequer sonhei. Quantas vezes eu ouço de pacientes assim, meu Deus, meu casamento tá muito melhor do que eu nunca sequer imaginei que ia acontecer isso nas nossas vidas. O meu trabalho chegou num lugar que eu nunca imaginei, o meu chamado, o meu propósito, num lugar que eu sequer imaginei. Deus fez tantos convites para mim que eu sequer imaginei que iam acontecer, só que em muitos momentos a gente reduziu a atividade. Reduziu o que estava sendo feito, por exemplo, de negar convites de ir para o mundo, de negar convites de outras pessoas, de dar ouvido a conselhos que não eram bacanas. A gente restringe tudo isso, a gente comprime tudo isso diante da dor, da dificuldade, para que depois, como uma mola, a gente chegue num lugar muito maior que a gente sequer sonhou que pudesse chegar um dia. Então, isso é cumprir o propósito, é falar sim para o chamado. Isso é receber essa graça de Deus, do Senhor, que não há de faltar para nós. Então, muitas vezes, a gente tem que se submeter ao que nós não queremos para chegar onde nós desejamos. Então, eu me submeto ao que eu não quero para chegar onde eu desejo. Isso aqui é uma semente muito forte que eu quero plantar dentro do seu coração. Se submeter ao que você não quer, para chegar onde você deseja. Se eu fosse você, eu anotava isso aqui. Porque essa semente aqui, se bem plantada, vai virar seu jogo. Se submeter ao que você não quer, para chegar onde você deseja. O que a gente está fazendo aqui, esses 300 dias, por exemplo, é me submeter ao que eu não quero. Não queria estar às 6:30 da manhã, eu tenho que acordar às 5:30 e mudou toda a minha rotina, etc e tal. No querer, na vontade, eu não queria. Mas eu me submeto ao que eu não quero para chegar onde eu desejo. Para levar a mensagem onde ela deveria estar. Para colher os frutos disso aqui, porque você vai dar fruto. E eu estou plantando. Então, através de mim, vão sair frutos daqui, eu tenho certeza absoluta disso. E esse plantio, ele tem que ser ininterrupto. É como um rio que flui. Quanto mais esse rio flui, maior ele fica, mais largo ele fica, mais potente ele fica. E a gente tem que fluir o tempo todo. A gente tem que plantar, sementear o tempo todo. E é por isso que eu te falei assim, convida uma outra pessoa para estar contigo. Para vocês semearem juntas, para o seu plantio ir crescendo, para o seu transbordo na vida das pessoas ir crescendo também, como um rio que flui constantemente. Então eu me submeto ao que eu não quero para chegar onde eu desejo. Restauração de casamento é isso. A gente se submete ao que não quer. Por exemplo, servir, amar, validar o marido naquela situação que tá.
se submete a momentos delicados para chegar onde quer, que é a restauração, a reconstrução da família, do marido com os filhos e viver todo esse esplendor da família restaurada, que é maravilhoso, maravilhoso. Então, muitas vezes a gente se submete a uma reeducação alimentar, se submete ao que não quer, aos hábitos novos, à mudança de mentalidade e tudo mais, para chegar onde deseja. Esse é o segredo. Esse é o grande segredo de quem atinge resultado e quem fica pelo caminho. Então, se você pegou essa sementinha aqui e plantar na sua vida, você vai colher os frutos disso aqui, que são muito bons, inclusive. Então, pra gente fechar, pra você começar com tudo o seu dia, a experiência que eu quero que você faça hoje, que eu quero propor que você faça hoje, é definir o alvo. Então, você vai definir o alvo nos 3 aspectos mais importantes da sua vida, que é no corpo, na alma e no espírito. Então, você vai definir um alvo claro, você vai colocar toda a energia e intensidade nesse alvo. Você vai escrever isso. O meu, por exemplo, tá aqui na minha frente, coladinho na parede, onde eu defini o meu alvo no sentido corpo, o meu alvo no sentido alma e o meu alvo no sentido espírito. Um exemplo para você entender essa estratégia. Então, você vai definir no corpo. Então, por exemplo, ter um corpo governado pela minha mente, eliminar 10 quilos, deixar de ser sedentária, voltar para academia, ter um corpo forte, ter um corpo ágil, ter um corpo que é dominado pela mente, ou seja, um corpo que não é preguiçoso, que não é reclamão, que não é fofoqueiro, que não perde para gula, que não perde para mente. Então, esse pode ser... Aí você vai definir especificamente, não é tudo isso. Define um alvo. Alvo é uma coisa específica, não é tudo isso junto. Então, você vai definir o alvo que hoje é necessário para a sua vida. Então, é eliminar peso. Então, esse é o seu alvo. Quanto? Eliminar 13 quilos até qual data? Coloca especificamente. O meu alvo hoje é deixar de ser sedentária. Como? É indo pra academia? É fazendo uma caminhada? É se matriculando no crossfit? Fazendo natação? Beach tênis? O quê? O que você vai fazer? Meu alvo é me alimentar melhor, deixar de tomar 2 litros de coca por dia. Okay? Você vai dentro da sua realidade, do seu contexto, do que você sabe que é necessário, você vai colocar como alvo no sentido corpo. Depois, no sentido alma, você vai colocar seu alvo também. Então, qual que é o seu alvo sentido alma? É desbloquear minhas crenças limitantes que me impedem de me soltar no meu casamento. É conseguir perdoar meu marido. É conseguir perdoar a mulher que foi amante do meu marido. É conseguir liberar o perdão pro meu pai e pra minha mãe, que não foram os pais que eu esperava que eles fossem. É perdoar alguém que fez alguma coisa contigo? Eu não sei. O que hoje é necessário? Qual que é o desbloqueio? Qual que é o perdão? É se libertar da mágoa, do ressentimento dentro da sua realidade hoje. O que pode ser feito nesse sentido? Alma. Você vai definir especificamente, coloque nomes, coloque o que precisa ser feito. E no alvo sentido espírito, você vai também colocar. Então, é cumprir seu propósito de restaurar seu casamento. É cumprir seu chamado ministerial. É de ajudar na igreja, na sua paróquia, no culto, no ministério de música, pregando. É cumprir seu chamado, é se converter, é lutar pela conversão do seu marido. O que? Não sei. Dentro da sua realidade hoje, qual alvo você vai colocar em relação ao seu espírito? Então, recapitulando, a experiência de hoje prática é você definir um alvo, claro, para o corpo, um alvo. 1 para o corpo, 1 para a alma e 1 para o espírito. Escreve isso, coloca num lugar que você vai conseguir enxergar todo dia. O meu tá coladinho aqui ó, na frente do computador, que eu vejo todo santo dia. Então eu coloco intensidade e energia nesse alvo e eu não tenho dúvidas que no final de dezembro, daqui a 300 dias, esse alvo vai estar plenamente atingido. Por quê? Porque eu vou fazer, sem hesitar, todo santo dia. Não tem como o resultado ser diferente. Agora, se eu não faço, eu espero que milagrosamente esse alvo seja atingido. É bem difícil, é bem complicado que isso aconteça. É uma ingenuidade acreditar que vai ser. Então, não adianta nada você vir aqui e só ouvir. É claro que é muito melhor do que nem ouvir.
Mas para você viver isso aqui e ter essa transformação realmente vívida e clara, você tem que fazer o que tem que ser feito, sem hesitar. Faça as experiências todo dia, faça as experiências, viva isso. E não tem como o resultado ser diferente. Vai dar certo. Vai ser o melhor ano da sua vida, porque você vai fazer por onde. Certo? Então a nossa atividade de hoje é essa. Espero que você faça um bom dia, que seja um dia muito abençoado, que seja um dia incrível, que Deus te abençoe. E nos vemos amanhã, às 6:30 da manhã. Um grande beijo. Tchau!